Alô, garotada, prazer de novo estar com vocês, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, continuando o nosso papo sobre ecologia. E hoje vamos entender o fluxo de energia nos ecossistemas. Lembra que a gente falou já em outras aulas o que é que se troca? Ecossistema é qualquer área da natureza que eu tenho uma comunidade e tenho os fatores físicos e químicos. Trocando o quê? Então, fatores bióticos e abióticos, trocando matéria e energia entre si. O objeto agora dessa aula é a gente entender como ocorre esse trânsito de energia nos ecossistemas, o que define a ação humana em vários locais e que para você vai definir a resolução de várias questões de vestibulares e Enem. Então, prestando atenção no início, essa é a nossa aula 23, falando então do fluxo de energia nos diferentes ecossistemas. O que nós já vimos que ecossistema é qualquer área da natureza em que os fatores bióticos vivos, então aqui a comunidade, e abióticos trocam matéria e energia entre si. A gente vai verificar na sequência que a gente fala em ciclo da matéria, mas em energia a gente fala em fluxo. Então você preste bem atenção, que a matéria, desde que a Terra surgiu, há 4,5 bilhões de anos, não entrou e não saiu daqui considerável quantidade de matéria. Então, os átomos dos elementos químicos que estão presentes nos nossos corpos são os mesmos átomos dos mesmos elementos químicos que estiveram presentes nos corpos de todos os seres que já viveram nesse planeta no passado. Por quê? Porque a matéria será reciclada. Isso a gente vai entender daqui a pouco. A energia não. A energia, ela vai se perdendo. Por isso que a gente depende de uma fonte externa de energia. E por isso a gente fala em fluxo de energia. Logo, o primeiro detalhe que eu quero que você guarde é isso. Matéria, ela é reciclada, a energia não. Eu falo em ciclo da matéria e falo em fluxo de energia. Para isso, você tem que entender os chamados trofos, quer dizer alimento. Então, tudo que tiver esse radical trofos está falando de alimento. Você pode encontrar na prova falando em níveis tróficos ou níveis alimentares. São só 3. A gente tem o nível dos produtores, dos consumidores e decompositores. Tá? Então, lembra sempre, produtores, consumidores e decompositores. Agora veja, produtores. Quais são esses seres produtores? São todos os seres autótrofos, trófos, alimento. Autopróprio. Aí você aprendeu lá no início da sua vida estudantil que autótrofo é aquele ser que produz o próprio alimento. Tá certo? Claro que tá. Ou seja, é todo aquele ser que produz matéria orgânica a partir da matéria simples. Portanto, todo ser que usa matéria simples para produzir matéria orgânica chama autótrofo. E há 2 reações apenas que possibilitam isso no planeta, a autotrofia. A fotossíntese e a quimiossíntese. Lembra que a fotossíntese é o grande portal de energia, de entrada de energia e matéria nos ecossistemas terrestres. A maioria dos seres vivos da Terra, inclusive o homem, é fotossíntese dependente. Nós dependemos da fotossíntese. Repito, o grande portal de entrada de matéria e energia nos ecossistemas terrestres é a fotossíntese. Daí a importância da fotossíntese.
Hoje, quando a gente fala em combustível fóssil, toda energia que está armazenada em combustível fóssil, lá no início, foi uma energia incorporada através da fotossíntese. Então, toda a indústria, toda a atividade humana que usa como fonte energética combustível fóssil ou renovável, depende da fotossíntese também. Quimiossíntese ela é restrita a algumas bactérias. Então, há algumas comunidades no fundo do oceano que dependem de algumas bactérias quimiosintetizantes, mas isso em menor escala. Em grande escala, a gente vai falar em fotossíntese. Então, em ambientes terrestres, as plantas são responsáveis pela maior parte da vida, são fotossintetizantes, e em ambientes aquáticos nós temos as algas. Aquelas algas microscópicas que habitam a superfície do oceano, nós chamamos de algas fitoplanctônicas. Portanto, você observa aqui, ó, só para guardar, para não esquecer. Todo ser que vive na superfície da água chama planctônico ou faz parte do plâncton. Essa palavra em grego quer dizer errante. São todos os seres que ou não têm movimento, ou cujo movimento não é maior que das ondas e das correntes, e então vive, a gente diz, ao sabor das ondas. A gente tem o fitoplâncton, formado por algas unicelulares, e os seres que se alimentam diretamente do fitoplâncton, o zooplâncton. Aqui tem, por exemplo, protozoários, larvas de animais marinhos, por exemplo, como larva do camarão, e microcrustáceos. Por exemplo, o crio, né? Então, deixar bem claro aqui para você, para não errar. Esses são os produtores. Portanto, produtor é todo aquele que produz seu próprio alimento, ou seja, todo aquele que produz matéria orgânica a partir da matéria simples. Quem se alimenta diretamente do produtor ou indiretamente, nós chamamos de consumidor. Por isso que tem várias categorias de consumidores. Os herbívoros, por exemplo, que se alimentam diretamente dos vegetais, são consumidores de primeira ordem ou primários. Os carnívoros, que se alimentam dos herbívoros, são consumidores de segunda ordem ou secundários. E assim sucessivamente tem os terciários e quaternários. É o que você vai observar aqui na sequência. Tá? Então, consumidores são heterótrofos, se alimentam dos produtores, direta ou indiretamente, de forma direta ou indireta. Então, se for direta, é um consumidor primário, aqui estão os herbívoros, por exemplo. E depois em parasitos e carnívoros, por exemplo. Né? Então, o secundário se alimenta do primário, o terciário do secundário, o quaternário do terciário. Antes que a gente fale de decompositor, um detalhe para você guardar. É claro que, dependendo do ser, como nós humanos que somos onívoros, numa mesma refeição, você pode ocupar níveis alimentares ou tróficos diferentes. Imagine que você tenha feito um prato, por exemplo, com saladinha de alface, tomate, o meu arroz e um bife de boi. Então, alface vegetal, tomate vegetal, arroz vegetal, são produtores. Então, nesse momento, você fez o papel de consumidor primário. No momento que você se alimentou da carne do boi, e o boi se alimentou de vegetal, então o boi é o primário e você é o secundário. Portanto, nessa sua refeição, ao mesmo tempo, você ocupou 2 níveis tróficos dos consumidores primários
e consumidores secundários. Então lembra, o primeiro nível trófico é sempre de produtor, aí na sequência eu posso ter segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico. Os decompositores são todos os seres que apodrecem, que degradam a matéria orgânica, que se alimentam de cadáveres. O que que eles fazem? Eles pegam a matéria orgânica, degradam e devolvem a matéria simples para o meio, fazendo o papel contrário dos produtores. Portanto, qual é a grande importância dos decompositores? Eles permitem a reciclagem da matéria nos ecossistemas. Veja que coisa fantástica. Os produtores retiram a matéria simples do meio e produzem matéria orgânica para circular nos diferentes níveis tróficos. Os decompositores degradam todos os cadáveres, todos os seres que morrem, quebram essas moléculas orgânicas e devolvem para o meio as moléculas simples para serem usadas de novo pelos produtores, permitindo assim a reciclagem da matéria que nós havíamos comentado no início da aula. Que quando eu falo em energia, eu falo em fluxo, mas quando eu falo em matéria, eu tenho que falar em ciclo da matéria. E se perguntarem para você quem é ou quais são os responsáveis pela reciclagem da matéria diretamente, você vai responder que são os decompositores. E quais são esses decompositores? São fundamentalmente bactérias e fungos. Alguns protozoários podem fazer também. Hoje o pessoal chama para a minhoca de um acelerador de decomposição. A minhoca, quando come, usa o alimento do meio, a hora que ela defeca, já defeca o material pronto para fazer parte do humus. Por isso que a gente fala que as minhocas aceleram a decomposição. Então, reprisando quais são os níveis tróficos: produtores, consumidores e decompositores. Aí nós temos diferentes categorias de consumidores. Para que você entenda como a gente analisa os ecossistemas, há dois conceitos a serem trabalhados: cadeia alimentar e teia alimentar. Eu quero que você observe, os dois mostram o fluxo de energia e de matéria no ecossistema. Então, a trajetória do alimento. Só que tem uma diferença. A diferença é que a cadeia mostra de forma unidirecional e a teia de forma multidirecional. O que significa isso? Significa que a cadeia, atenção, é um fato consumado. Um ser já se alimentou e o outro consumado, e o outro já serviu de alimento. E o que é a teia? A teia é uma projeção. Ah, Geraldo, não é difícil. Você vai entender agora. Cadeia, eu estou descrevendo algo que já aconteceu. Ah, veio lá o gafanhoto, comeu a plantinha, aí veio o sapo, comeu o gafanhoto, a cobra comeu o sapo, o gavião comeu a cobra. Então, nessa brincadeira, o gavião está vivo, o resto já era. Quando eu tenho uma direção só, porque eu estou descrevendo algo que já aconteceu, eu estou analisando uma cadeia alimentar. Mas se eu pegar uma comunidade num lago ou numa área florestal e fizer a projeção de todas as possibilidades de alimentação, traçando, na verdade, no espaço uma teia de opções, eu falo em teia alimentar. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai lá e analisa o papel do ser naquele ambiente, naquela situação que está sendo descrita. Aí, é um consumidor secundário. Daí, o que tem
no enunciado da questão ou no item da questão vai dizer assim, nessa cadeia e é uma teia, você perdeu a questão. Ou nessa teia e é uma cadeia, você acabou de perder a questão. Então lembra que quando eu estiver trabalhando com algo que já aconteceu, portanto, a matéria e a energia foi numa única direção, eu falo em cadeia. Ou em teia, traçando todas as possibilidades, conforme você vai ver agora na sequência. Antes disso, preste bem atenção. Dificilmente a gente tem um consumidor acima do de quarta ordem. Quando eu tiver um consumidor de quarta ordem, normalmente aí estão os grandes predadores. Por que eu não tenho além disso? Eu não tenho além disso porque vai faltar energia no meio, eu teria que ter um mega predador. Então, normalmente termina aí, não quer dizer que jamais terá o de quinta ordem, dependendo da situação, do ambiente, do tipo de cadeia ter analisada, até a gente encontra um de quinta ordem. Mas normalmente termina de quarta ordem. Mas tem outra coisa que eu quero que você anote. Sempre que tiver um poluente, olha bem, um poluente agredindo o ecossistema, o mais afetado será o último. Por quê? Porque o poluente tem efeito cumulativo do meio. A gente chama para isso de magnificação trófica. Trófos é alimento, né? Gente, lembra, por exemplo, que você polui o mar, morre a gaivota do lado de fora. Ou morre o homem que se alimentou de um pescado, por exemplo. Porque sempre que eu tiver o poluente, ele vai ter efeito cumulativo. E o mais afetado será sempre o último. Aí você entende que de todas as cadeias das quais o homem participa, salvo algum acidente, o último é o homem. Então, quem acaba sendo mais afetado com a poluição humana, acaba sendo o próprio homem. Por isso é interessante você analisar. A gente tem a questão do mercúrio, por exemplo, que é usado em garimpo no norte do Brasil, e esse mercúrio acaba na água. Vai afetar o quê? Toda a cadeia alimentar aquática. E vai afetar mais quem? O homem que vai lá se alimentar do peixe que estava no rio. Tá? Guarde bem isso. Sempre que tiver aí um poluente não biodegradável, o mais afetado será sempre o último da cadeia. Assim a gente consegue voltar ao texto. E aqui você tem um exemplo de uma cadeia alimentar. Por exemplo, aqui eu tenho o fitoplâncton. Então as algas microscópicas que habitam a superfície da água. São quem? Produtores. Aqui eu tenho consumidores primários, microcrustáceos, larvas, protozoários. São quem? Os consumidores primários, porque se alimentaram diretamente dessas algas, que são produtoras. Esse é o chamado zooplâncton. Agora, esses seres servem de alimentos para pequenos peixes, portanto, consumidores secundários. Esses pequenos peixes servem de alimento para médios peixes. Eu tenho aqui consumidor terciário e, finalmente, os grandes predadores, aí, consumidor de quarta ordem, o quaternário. Mas aqui eu descrevi numa única linha, eu estou descrevendo algo que já aconteceu. Por isso, a gente fala em cadeia alimentar, como você tem aqui, O vegetal é o produtor, o inseto, consumidor primário. Aqui, o anfíbio, consumidor secundário, cobrinho terciário e o gavião de quarta ordem. Então, descrevi o que já aconteceu. Você vê que caminha matéria e energia numa única direção, unidirecional. Isso é uma cadeia. Agora, o que é a teia? Observe esse esquema. Aqui tem vários decompositores. É fácil analisar porque você vê, morrem indivíduos de todos os níveis tróficos. Então, todas as setas estarão sempre voltadas para o decompositor.
Se você encontrar para análise algum esquema de uma teia alimentar, lembra, todas as setas se voltam para os decompositores. E deles, eles permitem a reciclagem da matéria. Eles só vão mandar setinha, então, para os produtores. Você vê aqui tem os vegetais, ó, produtores. E aí, para fazer a análise, fica bem tranquilo. Aqui você tem o consumidor primário, que está se alimentando da plantinha. Aqui um outro consumidor primário, ó, se alimenta das duas plantinhas. Primário. É só ter paciência. Por onde você começa a análise? Sempre pelo produtor. Então você vê que esse ser se alimenta do consumidor primário, secundário, mas ele serve de alimento para cobrinha. Então cobra quando come aqui, ó, terciário. Você vê aqui, ó, primário, secundário, primário, secundário. Aqui, ó, primário, secundário, aqui terciário, primário, secundário, terciário, a cobra quando se alimenta do pássaro. Agora, a ave de rapina, ó, terciário quando se alimenta aqui, ou de quarta ordem quando se alimenta aqui, ou terciário quando se alimenta lá. Aqui primário, secundário também. Então você vê que a análise é muito tranquila, desde que você localize o produtor. Então o seu ponto de partida de análise é chegar ao produtor, que é o fotossintetizador. É o fitoplâncton lá no ambiente aquático ou uma plantinha no ambiente terrestre. Se localizou, depois é ter paciência de marcar a sequência conforme eu marquei aqui. Tudo bem? Agora, para analisar o fluxo de energia ou a ciclagem da matéria, a gente trabalha com as chamadas pirâmides ecológicas, que pode ser de números, de biomassa ou de energia. O que é biomassa? Ó, é a massa biológica, é a quantidade de matéria orgânica de um indivíduo ou de um ecossistema. Olha, é muito fácil. Em média, nós humanos temos cerca de 70% de água no nosso corpo. Se eu desidratar o indivíduo, o que sobrar é biomassa. Por exemplo, se uma pessoa de 100 quilos for desidratada e tem 70% de água, sobrarão 30 quilos de biomassa. Ok? Agora, o grande ciclo que a gente tem que ver é exatamente das pirâmides, por exemplo, é a pirâmide de energia, que não é ciclo, lembra, é fluxo. Então aqui eu coloquei um exemplo para você observar todo esse fluxo de energia. Então ela vai diminuindo gradativamente de um nível trófico para outro. Você lembra assim, quando o vegetal produz sua matéria orgânica, ele vai gastar uma parte da energia que ele absorve e transforma do sol via fotossíntese para construir o seu próprio corpo. Imagina, nem todo o tecido de uma planta fará fotossíntese. Então, para produzir fibra, por exemplo, a fibra não está fazendo fotossíntese, então há uma energia acumulada aí. O que vai ser transferido para frente? Uma parte de toda a energia que o vegetal absorve do meio, porque uma parte ele gastou para viver e para construir o corpo. É por isso que o aproveitamento da eficiência energética é muito maior do fitoplâncton do que de uma árvore. Porque o fitoplâncton não tem células, nem estruturas que vão sequestrar essa energia e não vão fazer fotossíntese. O fitoplâncton, uma alga unicelular, é uma célula só e fazendo fotossíntese o tempo todo. Então ela se torna muito mais eficiente do que uma árvore em termos energéticos. Eu quero que você analise isso. É igual o salário. Produtividade primária. Quando fala produtividade primária, eu estou falando de um produtor. Se eu estiver falando do consumidor primário, eu vou falar em produtividade secundária. Por quê? Porque ele vem logo após o produtor. Então, o que é bruto? Bruto é toda energia conseguida pela fotossíntese. Só que vai respirar, vai gastar energia. Ora, o que é a produtividade primária líquida?
Então, ela é o resultado do que ganhou e do que gastou. Então, eu vou descontar o que gastou com a respiração, daquilo que foi absorvido na fotossíntese, o que sobrar é produtividade primária líquida. É isso que vai poder passar para frente. E assim sucessivamente. Equivale, por exemplo, ao seu salário, né? Então, o indivíduo que o salário seria a produtividade bruta, mas eu tenho os descontos. Então, não é o salário inteiro que eu vou contar, tirando os descontos, eu tenho o meu líquido a gastar. Tudo bem? Então, produtividade primária, estou falando de produtor, secundária de consumidor primário, assim sucessivamente. Tudo aquilo que você consegue de energia, no caso do produtor da fotossíntese, produtividade primária bruta. O que gasta na respiração tem que descontar e vai sobrar a produtividade primária líquida. Tranquilo? Ó, a fonte de energia, sempre o sol, da fotossíntese, né? Unidirecional, é fluxo, não é ciclo. A maior quantidade de energia está nos produtores e vai diminuindo gradativamente. Então, toda vez que um ser serve de alimento para o outro, ele passa no máximo aí 10 a 20% de toda a energia que transitou por ele em vida. É por isso que para produzir 1 quilo de boi vai ter que comer toneladas de vegetal. Se você quiser produzir 1 quilo de humano, que de criancinha lá, à base de carne de boi, vai ter que comer toneladas de carne de boi. Por quê? Porque a energia vai se perdendo. Guarda bem isso. E aí a gente pode imaginar a aplicação prática. Onde que eu tenho acesso à matéria e energia de forma mais barata? Alimentando diretamente de um produtor. Por isso, quanto mais pobre é uma família, quanto mais pobre é uma nação, mais vegetariana deveria ser. Porque eu vou direto à fonte primária de matéria e energia. Ora, para eu produzir um consumidor primário, por exemplo, um boi, um suíno, eu vou ter que primeiro ter o vegetal para alimentar esse animal, para depois dele adulto eu me alimentar dele. Por isso você imagina por que a carne é tão cara. Imagina se alguém resolvesse se alimentar só de carne de leão. Quanto custaria 1 quilo de carne de leão? Porque você teria que produzir tudo antes para depois se alimentar da carne de leão. Ok? Lembra que a energia vai se perdendo. Vamos voltar à tela? Então, a energia se esgota nos decompositores, por isso a fonte de novo é o sol. Ela não pode ser aproveitada, né? E é fluxo. Lembra sempre, não é ciclo. Aqui você vê uma pirâmide de energia, tá? Então você vê produtor tem mais energia disponível do que o primário, que tem mais secundário e assim sucessivamente. Cada vez um serve de alimento para o outro. Lembra que vai passar no máximo 10 a 20% dessa energia. Ok? Não dá para inverter essa pirâmide, porque no caso de números é possível inverter. Vamos lá ver? Ó, pirâmide de números. A gente tem a pirâmide direita invertida. Normalmente a gente trabalha com a direita, né? Eu tenho que ter muito mais capim para alimentar gafanhoto, muito mais gafanhoto para alimentar pardal, assim sucessivamente. Em caso de parasitismo, em algum caso específico, pode estar invertido. Por exemplo, uma única árvore pode servir de alimento para vários cupins. Se o cupim estiver sendo parasitado, por exemplo, por bactéria, cada cupim conterá várias bactérias. E aí eu posso inverter essa pirâmide de números. Exatamente como a pirâmide de biomassa. A pirâmide direita, ó, é o normal. Então eu tenho 8 toneladas de alfafa para produzir 1 tonelada de boi, 1 tonelada de boi para produzir 70 quilos de homem. Mas ela pode estar invertida no caso de ecossistemas aquáticos. Então você vê que tem 4 gramas por metro quadrado de fitoplâncton para manter 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton. Você vai dizer por quê? Porque a velocidade de reprodução do fitoplâncton é muito grande. Então eu consigo, nos ecossistemas aquáticos, inverter a pirâmide de biomassa. Lembra que nos terrestres não tem.
Com isso, a gente pode rapidamente treinar algum exercício. Vamos lá? Ó, Enem. Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema, quem são? São os produtores. Os produtores fazem o quê? A entrada de matéria e energia. Quem são? As algas, né? Então, fitoplâncton. Olha como é fácil, questãozinha do Enem. Segunda, os personagens da figura estão representando uma situação hipotética da cadeia alimentar. Então você vê, está sonhando com o quê? Em se alimentar de um humano, o humano aqui está sonhando em se alimentar desse outro animal, e o abutrezinho lá quer se alimentar dos dois mortos, né? Então esse é o sonho. Cada vez que você tiver um esquema desse, primeiro analisa o esquema, né? Anote tudo no esquema. Suponha que em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos. Opa! Olha o dado. Frutas e grãos. Então você tem que anotar isso. Você vai lendo e vai anotando. O que é isso? Vegetal, produtor. O homem se alimentou. Quem é o homem? Consumidor primário. Na hipótese das próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão o quê? Gente, o tigre vai se alimentar do humano, ele estava sonhando com o humano, ele vai fazer o papel de consumidor secundário e o abutre, então, de consumidor terciário. Exatamente está aqui a nossa resposta. Um agricultor que possui uma plantação de milho e uma criação de galinhas passou a ter sérios problemas com cachorros do mato que atacavam sua criação. O agricultor, ajudado pelos vizinhos, exterminou os cachorros do mato da região. Atenção, exterminou o cachorro do mato. Passado pouco tempo, houve um grande aumento do número de pássaros e roedores que passaram a atacar as lavouras. Nova campanha de extermínio, logo depois da destruição de pássaros e roedores, uma grande praga de gafanhotos destruiu totalmente a plantação de milho e as galinhas ficaram sem alimento. Ora, o que você tem aí? O milho serviu de alimento para quem? Para pássaro, pelo que está dito aí, pássaro comia gafanhoto. A galinha e os roedores se alimentavam do milho. O cachorro no mato se alimentava de quem? Dos pássaros, da galinha e dos roedores. É o que o texto deixa bem claro. Portanto, é questão de você prestar atenção e escrever cada item daquilo que está lendo. Ó, o mercúrio é um metal muito utilizado em indústrias e garimpos para extração de ouro. As perdas decorrentes da má utilização desse metal atingem os ecossistemas aquáticos e chega ao homem quando esse come peixes e pescados em ecossistemas contaminados. O processo que torna o peixe prejudicial à saúde humana é chamado de bioacumulação. Lembra que a gente falou disso? Na qual a concentração do mercúrio aumenta em cada organismo ao longo da cadeia alimentar trófica, de modo que o homem consome alimento com alta concentração de mercúrio e, portanto, com alta toxicidade. A utilização de métodos de reaproveitamento do mercúrio nas atividades industriais e mineradoras constitui importante medida de controle da poluição causada por esse metal e capaz de reduzir as consequências nefastas para a biota aquática e para a saúde humana. Suponha que um curso d'água esteja contaminado por mercúrio proveniente de local onde se desenvolve atividade de garimpo. Nesse caso, ao se examinar os seres que vivem nesse ambiente aquático, é possível encontrar maior concentração nos consumidores primários? Não, né? Você lembra que há acúmulo ao longo das cadeias alimentares. Baixíssima concentração no pescado. Não, o pescado está lá no final, então vai ter maior concentração.
Maior concentração de mercúrio nos animais que estão no topo da cadeia alimentar. Exatamente porque magnificação trófica. O mais afetado é sempre o último. Valeu, gente. Grande prazer estar com vocês. Vamos continuar treinando porque nós queremos o seu sucesso no final do ano. Na próxima aula tem mais. Um grande abraço para você.